Saudações, amigas e amigos. Eu sou Alisson Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, casa da Série D no mundo dos podcasts. E desde 2024 com exibição no canal Nosso Futebol, que agora é a Sportnet. Primeiramente, eu peço a você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no Instagram e também no X, no @pcategoria. Compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts e nosso canal do YouTube, que você nos ajuda muito caso se inscreva por lá e clicando no sininho. Claro, também deixando seu like nos episódios. E hoje é um dia bem especial aqui no Quarta Categoria, né? Quem está com a gente desde 2020, quando a gente começou, conhece a tradição que a gente tem de entrevistar todos os treinadores do acesso, e tradição é algo que a gente precisa sempre manter, né? E a gente está por aqui hoje recebendo um treinador mais do que especial, né? Porque ele assumiu um desafio muito grande de pegar uma camisa pesada e uma torcida apaixonada como a do Santa Cruz, no ano que era quase tudo ou nada, o ano zero da SAF, com muito investimento, mas com uma pressão ainda maior para conseguir esse acesso. E aí ele que dispensa apresentações, o treinador para lá de conhecido, muito vitorioso dentro do futebol brasileiro. Marcelo Cabo, muito obrigado pela participação desde já aqui no Quarta Categoria e seja bem-vindo e, claro, parabéns pelo acesso. Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande participar aqui do programa, bater um papo com vocês, falar um pouquinho da trajetória do Santa Cruz nessa Série D, sobre acesso, um pouquinho mais de informações para vocês, para saber como é que foi essa trajetória da nossa chegada aqui até o dia de hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. E quem vai participar do papo comigo aqui também é meu companheiro Marcos Barcelos, parceiro de Quarta Categoria desde 2020. Seja bem-vindo também, Marcos. Obrigado, Ellison. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, professor Marcelo Cabo e a todos que nos acompanham, tanto pelas plataformas de podcast, quanto também pelo canal Sportnet. Agora vamos trazer um finalista aqui para a nossa mesa, para falar sobre essa campanha belíssima com o Santa Cruz, que enfrenta toda a pressão, toda desconfiança e toda empolgação que gera, né, você trabalhar com uma camisa tão pesada que é a do Santa Cruz, né, e enfrentar tudo isso e levar um clube até o acesso. Tem muita história, então, o professor Marcelo Cabo para contar aqui conosco. Pois é, a gente vai começar a bater esse papo sobre a Série D, mas antes, rapidinho, só a nossa vinheta tradicional do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Hoje batendo um papo com o Marcelo Cabo, né? Ele que começou sua trajetória como treinador trabalhando no Bangu. Depois foi auxiliar do Marcos Paquetá na Arábia Saudita, do Jorginho no Figueirense. Foi observador do Dunga na Copa de 2010, voltou para o mundo árabe e chegou ao Brasil definitivamente em 2013, quando foi treinar o Tombense. Passou por Volta Redonda, Macaé, Ceará, até chegar ao Atlético Goianiense, onde foi campeão da Série B em 2017. Depois dirigiu Asa, CRB, Vila Nova, Goiás, Vasco da Gama, Chapecoense, Remo, Floresta, Brusque, Água Santa e o capital do Distrito Federal até chegar ao Santa Cruz. No Tricolor de Recife, ele substituiu o querido Itamachule de maneira até surpreendente, né? Muita gente estranhou a troca de treinador no Santa Cruz. E rapidamente o Marcelo Cabo conheceu a massa durante a campanha na Série D. Um excelente começo de primeira fase, depois o time acabou caindo um pouco de rendimento, perdeu até a liderança do Grupo A3 para o América de Natal. Só que aí no mata-mata a camisa entortou o varal. O goleiro Rock Kennedy, bancado pelo Marcelo Cabo, garantiu as classificações nos pênaltis contra Sergipe e Altos. E aí, no mata-mata do acesso, o Marcelo Cabo reencontrou o América de Natal, adversário da primeira fase. E a Arena das Dunas se transformou em Arena Tricolor, né? Cumprindo seu grande objetivo, que era o acesso para a Série D. Acesso para a Série C, obviamente. Agora a meta é ser campeão nacional com o Santa Cruz, um título nacional que o Santa não conquista desde 2013, quando foi campeão da Série C. Marcelo Cabo, mais uma vez, agora mais apresentado ainda do que já precisa, porque o seu, já, como eu falei, né, o currículo dispensa apresentações. E aí eu começo abrindo as perguntas com um questionamento bem peculiar. Como é que vai ser encontrar na final o Eduardo Souza, técnico do Barra, que foi seu auxiliar técnico no Atlético Goianiense? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Ellison, Marco, prazer bater esse papo aqui com vocês. Vai ser assim, pela primeira vez a gente se enfrenta, né? Porque
a gente teve trajetórias diferentes e acabamos entrando nessa mesma competição e agora a gente acaba se encontrando numa final, né? Eu acho que foram duas equipes que chegaram com muito mérito, né, pela sua trajetória dentro da competição. O Barra é uma equipe que tem uma estrutura fantástica, eu tive a oportunidade de conhecer ano passado. É um clube que está crescendo cada vez mais. Acredito que vai ser uma grande final. Esperamos ser bastante competitivo e buscar o nosso objetivo dentro dessa final. E com certeza é conquistar o título e oferecer esse título ao nosso torcedor. Professor Marcelo Cabo, eu queria perguntar como é que foi essa experiência da temporada em 2025, né? Porque em um ano você trabalhou em 3 times que estavam nessa Série D. Né? Pegou o Água Santa no início de temporada, depois passou pelo Capital e depois assumiu esse projeto no Santa Cruz. E imagino que tenha sido uma grande pressão também assumir um posto que era do treinador que é o atual campeão da Série D, que é o Itamar Schurrer, né? Então eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre esse trabalho nesse ano, encarando 3 trabalhos diferentes. Se você puder falar um pouco do que cada um se diferencia também, né? E também falar sobre essa pressão de assumir o trabalho de um treinador campeão, atual campeão da Série D. Sim, o Água Santa foi eu tinha uma perspectiva muito boa do Água Santa, claro, para o Campeonato Paulista e iniciamos um trabalho lá de uma boa pré-temporada, mas essa expectativa caiu sobre terra devido a algumas intercorrências na sequência do trabalho. Eu fiquei apenas 3 jogos e alguns fatores dificultaram um pouco o nosso trabalho lá na Água Santa e eu saí apenas com 3 jogos e lamentei muito porque era um campeonato paulista que a gente tinha se preparado bastante para a sequência, mas algumas intercorrências internas a gente acabou saindo. E aí começa um grande desafio do convite do Capital, né? O Capital é uma equipe emergente, como é no caso o Barra, e aí tinha uma oscilação muito grande dentro do campeonato, o Candango, e quando eu recebi o convite, fui ver o projeto, era um projeto interessantíssimo, um clube muito sólido, com uma gestão muito boa, salários em dia. O Gustavo, na época, que me ligou, que era o executivo, eu já o conhecia, numa experiência aqui no futebol do Nordeste. E aí, eu analisando todo o contexto, tinha um campeonato Candango e uma Copa do Brasil, eu analisei que dava para chegar nas 2 competições bem dentro da meta que tinham me colocado. A primeira meta era chegar à final do campeonato do Candango, correto? E chegar à terceira fase da Copa do Brasil, porque até então o Capital não tinha disputado nenhum campeonato nacional na sua história. E quando eu analisei a equipe, o que eles tinham feito no ano anterior, eu aceitei o desafio. Cheguei lá, a gente teve uma trajetória muito legal, a gente chega à final do estadual, perde nos pênaltis pro Gama e na Copa do Brasil, né, para surpresa de muitos, a gente chegou à terceira fase da Copa do Brasil, a gente eliminando a Portuguesa, que era um time até então muito bem montado lá para o Campeonato Carioca, e o Porto Velho, que tinha acabado de eliminar o Cuiabá, né? E a gente consegue, a curto espaço de tempo, chegar, ter uma recuperação muito boa dentro do Campeonato Candango, porque naquele momento ele estava fora do G4, e a gente tem uma sequência boa. Só para vocês terem ideia, eu fiz 10 jogos no Capital e foram 10 jogos de vencibilidade, 6 vitórias, 4 empates, e passando por 3 mata-mata, né? 2 na Copa do Brasil e 1 da semifinal. E a gente chega de forma invicta na final do estadual e eu saio, né, antes da terceira fase da Copa do Brasil. E aí eu recebo o convite do Santa Cruz. Quando termina lá, eu sento como presidente, a gente não chegou a um acordo de renovação. Eu tinha prometido ao presidente que o primeiro clube que eu conversaria era uma renovação, que o meu contrato era até o final do estadual. Não chegamos a um acordo, mas eu tenho muito carinho pelo Capital. O Capital é um clube que nós conversamos. Aí veio o projeto do Santa Cruz, é colocado na mesa para mim, e aí eu vejo o tamanho e a grandeza do desafio, né? Iniciando-se uma conversação com a SAF. O clube, ano passado, não tinha calendário, o time tinha um calendário único de uma Série D. Eu chegaria aí em 9 dias para começar a competição.
E uma reformulação de elenco do estadual para a Série D. É só você entender que a equipe titular hoje tem 7 novos jogadores que não estavam no estadual jogando. E aí a gente aceita esse gigante desafio aqui, que era reconduzir o Santa Cruz a seus melhores dias, né? E a gente começa um trabalho, e aí a gente começa a fazer essa reestruturação, né? Esse replanejamento para a sequência. E aí tive sorte, o campeonato foi adiado em uma semana, eu ganhei mais uma semana de trabalho, e aí a gente consegue encaixar ali um modelo de jogo, um pensamento aí para a competição. E aí a gente inicia a competição avassaladora, assim, uma competição, início muito bom de 7 jogos, 6 vitórias, um empate. E aí, dando sequência do bom trabalho que eu já vinha no Capital, eu fiquei aí, vocês terem ideia, 17 jogos invictos, contando Capital Santa Cruz. E aí a gente consegue fazer um elenco. Você tem ideia, quando eu cheguei, tinha 40 jogadores aqui no Santa Cruz. Só você ter uma noção, eram 9 zagueiros, 8 volantes. Eu tive que definir os jogadores que eu queria trabalhar. Eu acabei definindo, o grupo era muito inchado. E a gente tem um bom início de competição, e aí essa trajetória toda que você já conhece até chegar ao acesso. E aí, Cabo, nesse processo de reformulação, para esse início avassalador, né, numa montagem ainda de time, né, você estava conhecendo o clube, conhecendo jogadores, conhecendo o plantel. Eu queria saber a importância, por exemplo, e aí acho que é uma pergunta que não dá para fugir, a importância do Thiago Galhardo nesse momento, né? Porque é um cara que não precisava, assim, mesmo se ele não tivesse dado aquelas entrevistas e que a contratação dele era semelhante ao peso da contratação do Neymar pelo Santos e tudo mais, e até de maneira folclórica, irreverente, como parece ser o Thiago Galhardo, mas pela capacidade técnica dele, né? Talvez ele, jogando uma Série D, chamasse muita atenção, tirasse muita atenção do restante do time. Isso aí ajudou esse seu primeiro momento do trabalho? Qual foi a importância do Galhardo dentro de campo e também fora de campo para esse processo que o Santa Cruz está vivendo, que acabou culminando no acesso? Cara, primeiramente falando do Thiago, o Thiago é um cara que agregou muito aqui nesse projeto, né, cara? Tanto dentro quanto fora de campo, né? Ele é um cara que ele tem a história por si só já fala, né, da trajetória dele no futebol, só que ele é um cara que ele agrega bastante dentro e fora de campo. É um cara que comprou a ideia do projeto mesmo, tem tido uma entrega muito grande, uma dedicação muito grande. E aí a gente tinha, né, essa meta de trazer o Santa Cruz a um acesso, né? Então, assim, ele foi um cara que, o mais legal do Thiago, com certeza ele deveria ter outras propostas, mas ele escolheu estar aqui, mas ele não veio aqui só por vir, ele veio comprando a ideia do projeto. Então, assim, foi um cara de uma dedicação tremenda aqui no dia a dia, um cara que agregou muito o vestiário, ele agregou muito, ele conseguiu aglutinar bem o elenco, a gente fazia um elenco muito, muito comprometido com essa causa do acesso, e dentro do campo foi um cara que tentou sempre entregar o seu melhor em prol do grupo, do trabalho e do objetivo. Então, assim, aí passa por várias avaliações, né, cada um dos momentos, mas no final acabou acontecendo aquilo que a gente chegou aqui proposto a entregar, que era o acesso. Essa torcida maravilhosa, apaixonante, que vinha sofrendo já anos e anos e anos, só com resultado ruim. Só para ter ideia, no passado, Santa Cruz não tinha calendário, entendeu? Mas isso é muito importante ressaltar, que todos que chegaram, não só o Galhardo, todos que chegaram, a gente conseguiu formar um elenco, um grupo muito comprometido, com o objetivo do acesso. A gente aqui, internamente, a gente estava obstinado pelo acesso. E sabíamos que tinha que ser assim, igual o lema do Francisco Horta na década de 70, que era vencer ou vencer, a gente tinha um lema, subir ou subir, porque a gente não podia deixar passar essa oportunidade, porque tem que reestruturar tudo, reorganizar tudo para o próximo ano, seria uma distância muito grande desse objetivo do acesso. Então, assim, a gente se dedicou muito e não mediu esforço, né? E o Galhardo foi um grande capitão, ele foi um cara que capitaneou junto comigo esse processo aí do acesso. Treinador, eu queria que você falasse um pouco
sobre essa questão até que eu mencionei no início do episódio, que é sobre o Santa Cruz ser um clube carregado de pressão e, ao mesmo tempo, expectativas, né, principalmente em competições nacionais. E esse ano foi cercado de um grande otimismo, né, desde o início da competição. Acho que o projeto da SAF, né, a chegada do Thiago Galhardo, de outros jogadores importantes, a campanha no próprio Campeonato Pernambucano, acho que ele deu uma grande expectativa ao torcedor, né, e aí mistura-se com a pressão, né, e com as expectativas do clube para a temporada, né? Eu queria saber como é que foi administrar isso tudo, ainda mais tendo em vista que teve uma queda de rendimento ao final da primeira fase, que aí também isso mexe com o emocional do torcedor e também com o do próprio elenco. Como é que foi gerir isso tudo, tudo ao mesmo tempo? Cara, porque ao longo dessa experiência que a gente adquire ao longo desses 25 anos de carreira, né? Somente nesse corte dos últimos 10, desde que eu chego começo a disputar essas competições nacionais em 2015 com Macaé e Ceará até o dia de hoje, isso nos traz um pouquinho de know-how, experiência, para que a gente pudesse ter a gestão desse momento de oscilação, esse momento de cobrança, esse momento que você trabalha num clube muito grande, que é o Santa Cruz. O Santa Cruz, tudo que é positivo é muito grande, tudo que é negativo pressiona muito, né? Então, assim, claro que dentro de uma competição, que não é uma competição muito grande, mas é uma competição de 5 meses, você tem tendência a oscilar. Então, assim, a gente soube gerir isso muito bem internamente, né? Em nenhum momento a gente teve desconfiança interna, em nenhum momento a gente perdeu a perspectiva de acreditar no nosso objetivo, que era o acesso. Eu tenho pares aqui muito importantes, né? Ninguém conquista nada sozinho. Nós temos um presidente, Bruno Rodrigues, que é um cara espetacular, um gestor assim espetacular. Ele é o grande nome dessa retomada do Santa Cruz, né? Desde o início da gestão dele em janeiro de 2024 até o dia de hoje. É um cara que sempre cumpriu tudo que combinou com a gente. E aí vem no departamento de futebol, né? O Arlen Menezes, que é meu executivo, o Pedro, que é nosso CEO, temos 2 diretores, o Diego e o Alain, e aí, né, comissão, staff, e principalmente que é o grande protagonista, que é o jogador. Então a gente teve um trabalho integrado muito bem feito, e a gente teve um trabalho multidisciplinar muito bem feito, que a gente conseguiu, né, nos momentos de instabilidade, a gente conseguir ter o controle interno para que a gente não perdesse nunca o foco e a meta do nosso objetivo, que era o acesso. E o Santa Cruz, professor, sempre tem como um dos grandes trunfos da sua história é o mundão do Arruda, né? E aí, em determinado momento da campanha, precisou fazer a troca de casa, sair do Arruda para jogar na Arena de Pernambuco. A torcida, obviamente, era a mesma, que ia conhecer, mas gerou algum receio de perder aquele sentimento realmente de estar em casa, porque a pressão do Arruda é diferente da pressão da Arena de Pernambuco, né? Isso chegou a gerar alguma desconfiança, gerou a causar algum tipo de dúvida se o desempenho como mandante, estando em outro estádio, seria diferente? Não, a gente tinha muita convicção no nosso trabalho, né? A gente está invicto dentro da arena, né? A gente vai ter 200 mil espectadores nos 5 jogos dentro da arena. Isso aí é uma coisa espetacular, uma média de 40 mil por jogo. A mudança foi devido ao aumento do público. A gente ia para um mata-mata, onde que a torcida do Santa Cruz é uma coisa inexplicável, assim, não dá para explicar, não dá para mensurar, né? A sinergia, a relação com a torcida do Santa Cruz é uma coisa assim, espetacular. Se a Arena coubesse 60 mil, eles iriam colocar 60 mil. Se coubesse 80 mil, eles iriam colocar 80 mil. Só para você ter uma ideia, cara. No último jogo, assim, em 3, 4 horas, vendeu 30 mil ingressos, entendeu? Então, assim, da troca do Arruda pela Arena, porque a gente ia para um mata-mata e aumentar o número de público e a gente teria que aconchegar o nosso torcedor. Então, assim, a gente sabia que em nenhum momento a gente sabia muito bem, tinha muita convicção no trabalho que a gente estava realizando
e sabíamos que ter aquela sinergia com a torcida que a gente tem no Arruda, a gente ia levar ela para a arena e a gente ia acabar tendo o nosso torcedor como o nosso 12º jogador, porque o maior patrimônio do Santa Cruz é o nosso torcedor. Queria agora falar um pouco sobre o mata-mata do acesso diante do América de Natal, que é considerado o maior confronto da história da Série D, né? Então, pelo tamanho das duas torcidas, pelo poderio financeiro das duas equipes, né? Por ter sido um jogo de quartas de final e, como você mesmo falou, né? Tudo que é positivo para o Santa Cruz é muito positivo, tudo que é muito negativo também é muito negativo, e um duelo desse tamanho poderia gerar uma dessas duas repercussões e nessa proporção. E eu queria saber qual fator que foi fundamental para o Santa Cruz vencer esse duelo, né, e ter esse aspecto todo positivo, né, se sobressaindo ainda mais, né? Assim, todo mundo olhava, né, Santa Cruz e América como uma possível final, né, pelo investimento, pelo peso da camisa, pelo que as duas equipes representavam dentro da competição. A gente sabia que era um adversário muito difícil, valorizou muito a nossa classificação. Nós jogamos 4 vezes com o América, né, foram 2 vitórias nossas e 2 empates. A gente sabia da dificuldade de enfrentar o adversário, né. Foi um mata-mata de acesso de 70 mil espectadores em 2 arenas, né? Então, assim, o cenário foi um cenário que engrandeceu muito, historicamente falando, de acesso de mata-mata. E a gente sabia que a gente precisaria vencer o primeiro jogo, né, dentro de casa, porque a gente sabe o quanto o América é forte dentro da da Arena das Dunas, né? O América chegou para confrontar a gente, estava com 10 jogos de invencibilidade e a gente quebrou essa invencibilidade. E sabendo que eles eram muito fortes lá na Arena, a gente vencer lá seria muito difícil. Então a gente tinha que fazer o resultado dentro de casa. Então, assim, eu vou falar assim que 2 fatores foram muito importantes. Foi o planejamento que a gente criou para esses 2 jogos, foi uma coisa assim ímpar, irreparável, em todos os aspectos, logística, treinamento, os treinos fechados, foco, concentração. Nós concentramos 3 dias antes para esse jogo, viajamos com 2 dias de antecedência. Cara, tudo funcionou muito bem, impecável, assim. Nosso planejamento e execução para esse jogo, acho que foi muito legal. E a nossa torcida, cara, em casa deu um show, e quando a gente foi jogar o mata-mata do acesso lá, a gente ouvia nosso torcedor assim, cantando e no mesmo tom que cantava a torcida do América. Então foram 2 fatores assim que foram muito importantes, e principalmente, né, os atletas, os jogadores que foram espetaculares para que a gente pudesse, nesse confronto aí que com certeza foi nominado como o maior confronto da história da Série D, e a gente sair vencedor e com acesso, principalmente diante de um cenário desse de 2 arenas. Para chegar nesse confronto contra o América, o Santa Cruz venceu outros mata-matas, e aí teve um personagem que foi muito, muito importante. Na primeira fase, né, vivia aquela situação, o Felipe Alves titular, e aí muita desconfiança, porque ele cometeu algumas falhas. E aí, na reta final da primeira fase, né, nas últimas partidas, você escolheu colocar o Rock Kennedy, 23 anos, garoto novo, que também não começou tão bem, começou falhando, com desconfiança da torcida. E aí, já no mata-mata contra o Sergipe, depois de perder por 2-1 fora, o Santa Cruz venceu por 2-1 na Arena de Pernambuco, e aí começou a brilhar a estrela do Rock Kennedy, que talvez tenha sido o grande nome do acesso, porque foi muito decisivo nos confrontos, tanto contra o Sergipe quanto contra o Altos. E aí eu queria saber de você, Marcelo, como foi tomar essa decisão, né? Barrar um cara de 37 anos, com passagem marcante pelo Fortaleza, São Paulo, Fluminense, diversos clubes na carreira, e bancar, porque aí dá para dizer que é o treinador que está bancando colocar um goleiro de 23 anos num dos anos que talvez fosse mais importantes da história do Santa Cruz, numa competição das que tinha mais peso para a história do Santa Cruz tão vitoriosa. Sim,
ressaltar que são dois grandes goleiros, tanto o Felipe quanto o Rock Kennedy, né? O Felipe é um cara que dispensa comentário já na sua explanação, mas uma coisa que o treinador ele tem que ter é convicção no que ele faz. Eu sou, né, o treinador ele tem que tomar decisão. Algumas dão certo, outras não. Então, quando a gente tomou a decisão de fazer a troca, né, a troca de um goleiro experiente com um histórico e um currículo muito grande, mas a gente analisa todo um contexto para poder fazer a troca. Então, assim, claro que tem uma equipe de trabalho. Nós temos o Medeiros, que é nosso preparador de goleiro, o Ellison, né? Tem eu, que sou o treinador, que sou a última palavra, toma a decisão. Então, assim, foi uma decisão que a gente analisou com bastante critério para que a gente não cometesse nenhuma injustiça. E aí a gente tomou a decisão e na primeira troca, assim, logo no início, o Rock Kennedy tem uma infelicidade num lance, toma o gol. E aí é o que eu falo, você tem que ter convicção no que você faz. Manter o Rock Kennedy na equipe foi uma convicção, né, de manter e dar continuidade a ele, dar ritmo a ele para que ele pudesse ganhar minutagem e responder bem a expectativa que a gente tem nele. E aí acabou que ele respondeu bem. Então, assim, a gente fica muito feliz como quando toma uma decisão e ela acaba sendo positiva e é positiva não só para a nossa decisão, é para todo um trabalho, é para o acesso e para tudo aquilo que a gente pensa que o objetivo final sempre foi o acesso. E o Felipe também foi uma peça importante dentro dessa trajetória e o Rock Kennedy foi uma peça importante também na reta final da competição. Treinador, agora projetar um pouquinho o futuro, né? A gente viu aí a experiência de CSA, Retrô nessa Série C deste ano, né? Que o Retrô fez uma campanha muito ruim, né? Mesmo tendo todo o investimento, o CSA, mesmo com toda a tradição e com pouquíssimas chances de cair, acabou caindo, né? E a gente sabe ultimamente que até por conta dessa mudança de formato nos últimos anos da Série C, né? Até para as equipes nordestinas ficou mais difícil jogar a competição. E eu queria que você pudesse projetar aqui com a gente, né? Como que o Santa Cruz pode ter um outro caminho nessa Série C de 2026, tendo visto agora que está com um processo de estruturação mais avançado, tem um investimento maior do que nos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco para que mesmo tendo mesmo outras equipes com investimentos também pecaram na Série C, como eu falei até do próprio exemplo do Retrô. O Santa Cruz por si só é uma cobrança muito grande, né? Você, como independente da divisão que você trabalha no Santa Cruz, é uma equipe que tem 5 milhões de torcedores, lota estádio, então a história do clube é muito gigantesca e a cobrança é muito grande. Então você tem que estar preparado para dirigir uma equipe dessa grandeza. E a gente sabe que ao longo dessa competição, a gente sabia que a gente seria o favorito ao acesso dentro da Série B, que a gente seria cobrado por isso, e a gente conseguiu entregar. E exemplos positivos é para ser observado. Exemplos negativos também é para ser observado, que a gente faça uma avaliação e entender o que nos espera no futuro. Por isso que agora, ao término da Série D, a gente vai sentar, elaborar um planejamento já com esses exemplos positivos, como equipes que chegaram e estão brigando ao longo desses anos aí por acesso e conquistaram acesso, e outras equipes que tradicional ou de grande orçamento que acabaram chegando na Série C e caindo. Então a gente está muito atento a isso tudo, nosso departamento de futebol, nosso presidente, nossos investidores, eu, o Arles, os diretores, para que assim que termine a Série D a gente já sente e comece a elaborar o planejamento para que isso não ocorra o que ocorreu, né, nesse exemplo que você deu com o CSA aí, porque eu fui o treinador que dirigiu o CSA da Série B para a Série A. Hoje ver o CSA chegar na Série D também, a gente lamenta e fica triste também por causa disso. Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento, criar um planejamento, uma boa execução, uma boa gestão para que a gente possa chegar na Série C brigando para justamente subir mais um degrau e buscar a Série B.
Professor Marcelo Cabo, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, e aí depois eu vou fazer mais uma pergunta. Pressão alta o tempo todo, tá? Competir o tempo todo. E o último, jogar com inteligência. Desfrute. Nós viemos até aqui para desfrutar. Mas nós chegamos aqui, como eu falei ontem, quando a gente assinou o nosso contrato, a gente teve um compromisso, um pacto de um sonho. Um sonho de levar essa instituição da onde ela nunca tinha que ter saído. Isso é o sonho de cada um de nós aqui. Então, pacto você não quebra. Pacto você cumpre. Nós temos esse pacto aqui. Desfrute. E a minha última mensagem para vocês. Aonde a perna não alcançar, que o coração nos leve. Amém. Deus abençoe vocês. Quem vai subir nessa... Última coisa, mano. A gente daqui 100 minutos volta pra cá feliz, alegre pra comemorar, ou volta pra cá triste e fracassado? A gente vai fracassar hoje? A gente vai fracassar hoje? Por que a gente não vai fracassar, mano? Por nós, mano. Sabe por quem? Por nós, pelos nossos sonhos, por aqueles dos vídeos que são nossos familiares, por esse clube que tá sofrendo pra tempo. Sabe outra coisa que faz? Essa torcida, irmão. O que eles fazem é sacanagem, presidente. Obrigado por ter me trazido, mano. Obrigado por eu fazer parte desse momento. Faltava isso na minha carreira, eu acho que tem uns 3 anos, velho. E eu tô muito feliz. Por fim, mano. Pra quem não sabe, há 10 anos, o Santa Cruz foi campeão do Nordeste e começou a cair. De lá pra cá, ninguém teve tão perto de fazer um clube subir como nós, velho. Ninguém teve tão perto de fazer um clube subir como nós, mano. Eu quero voltar pra cá hoje comemorar. Por fim, eu vou só falar mais 2 coisas, mano. Ontem não foi meu último treino. Hoje não vai ser meu último jogo. E dito isso, o nosso sonho tá aqui. Eu espero vocês quarta-feira, 2 horas da tarde, e depois um bingo na minha casa do acesso. E aí, professor, minha pergunta é, quem era que tinha escrito nessa garrafa, qual era a simbologia dessa garrafa, se é que pode ser contado aqui pra gente? Isso é muito simples, né, cara? Ali a gente faz, eu sempre faço uma dinâmica na véspera do jogo, né? Sempre que eu acho pertinente. Então ali era o símbolo do que aquilo ali era o nosso acesso e a gente não deixaria ninguém entrar ali e pegar aquela garrafa que seria o nosso acesso, né? Então isso aí foi até na hora dessa dinâmica, foi uma colocação do nosso preparador de goleiro, do Medeiros, né? Ali parece que está escrito ali algumas coisas não pertinente à dinâmica que a gente usou. Talvez teria uma garrafa, talvez com as informações, talvez de um possível pênalti, alguma coisa, mas eu consigo ler na hora aqui, colocou... Marcelo, eu consigo aqui, ninguém, alguma coisa, nosso sonho, e lá embaixo tem escrito tricolor, alguma coisa... Isso aí. Que não deixe ninguém roubar o nosso sonho. Foi uma dinâmica que a gente fez na véspera, entendeu? Com uma garrafa, só que na véspera não tinha nada escrito, foi só falado. E aí é uma dinâmica que você fecha uma roda e não deixa ninguém entrar na roda para roubar o nosso sonho. Foi uma coisa até idealizada pelo nosso preparador de goleiro Medeiros, né? Que cada um tinha que fazer uma colocação, ele fez essa e a gente achou legal de levar para o vestiário e simbolizar que a gente não podia deixar ninguém roubar o nosso e nem o nosso objetivo. Então era isso, para poder criar essa simbologia para poder levar para o jogo. Treinador, queria fazer uma pergunta que é tradicional aqui no nosso podcast, que é não só avaliar, mas também falar um pouco, né, sobre o que você conhece dos treinadores com quem você compartilha o acesso na temporada, né? Neste caso, falando do treinador da Inter de Limeira, né, que é o Ademir Fezan, o treinador do Barra, que vai agora ser o adversário nessa final, que é o Eduardo Souza, e também sobre o Marcinho Guerreiro, que é o treinador que você enfrentou agora neste confronto contra o Maranhão. Cara, assim, o Eduardo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, há pouco tempo ele se tornou treinador e deu a sequência da sua carreira, vem fazendo um bom trabalho, é um profissional que tem bons conceitos, né? Eu tenho um conhecimento maior do trabalho do Eduardo, talvez, do que o Ademir, que eu não tive ainda a oportunidade de enfrentá-lo. O Ademir
Eu, quando estava no Ceará em 2015, ou na época que eu saí, ele chegou para trabalhar no Ceará, mas ele veio fazendo uma boa temporada, o Ademir, né? Ele estava no Santa Catarina, fez um bom trabalho. Já é o Santa Catarina mesmo, o nome do time, né? Lá de Santa Catarina. E fez um grande campeonato estadual e agora faz uma grande campanha na Inter de Limeira. É um jovem treinador que não é tão jovem, né? Porque ele já milita muito tempo no futebol, só que assim, uma sequência de carreira como principal treinador, ele vem fazendo aí um bom momento. E o Marcinho é um cara, assim, é um cara que eu digo assim, é um batalhador, é um lutador, cara, porque eu gosto muito do Marcinho, um cara que eu tenho uma relação legal com ele, e o Marcinho é um treinador que milita, né, na região ali do Maranhão, do Piauí, um cara que tem bons trabalhos e talvez não tinha tido ainda de ter essa oportunidade de ter o trabalho dele tão evidenciado como ele teve agora no Maranhão. E posso te falar que de todas as equipes que eu peguei, uma das mais difíceis de enfrentar é o Maranhão, até porque o Maranhão ele teve uma trajetória de chegar ao acesso muito bacana, cara. Ele pega o Tunalusa no primeiro jogo, faz 4 gols dentro de casa e ali todo mundo começou a ficar atento no Maranhão. Depois ele pega o Central, uma equipe que não havia perdido ainda fora de casa, e aí ele vence o Central e depois empata fora, e depois ele faz um agregado de 4-0 no Asa, que era primeiro colocado no geral. E aí eu começo a ter uma atenção especial para o Maranhão, e eu sabia que se eu não fosse uma equipe copeira, se eu não colocasse minha equipe para jogar um mata-mata para classificar, eu poderia pagar uma conta aí que talvez o Asa pagou, o Tunalusa pagou, porque o poderio da equipe dele é muito grande. E aí eu teria que ter bastante eficiência no meu setor defensivo para poder bloquear essas ações dele, dessa gama de gols que ele faz. Eu sabia que eu iria vencer talvez um mata-mata, mas não por um placar elástico, talvez dos pênaltis, ou um placar muito ajustado como foi, porque eu tinha que ter uma preocupação muito peculiar no meu sistema defensivo. Eu tinha que ter um sistema defensivo muito organizado para que eu pudesse ter 180 minutos com o Maranhão e não sofrer nenhum gol. É uma equipe que fez muitos gols nesse mata-mata, fez gols em todos os jogos do mata-mata, e a gente não poderia todos os confrontos, né? E a gente sabia que tinha que ter muita atenção. Então, parabenizar o Marcinho, porque, cara, ele pegou uma equipe e transformou, para mim, a equipe mais difícil de enfrentar dentro desse mata-mata que eu enfrentei. Legal demais. Eu acho que a gente até comentou com ele, na entrevista com ele, que o Maranhão, talvez, na história da Série D, foi a equipe que mais conseguiu se modificar, se reinventar de uma fase de grupos muito ruim para um mata-mata, porque fez uma fase de grupos bem ruim, um mata-mata avassalador, até conseguir chegar ao acesso. Professor Marcelo Cabo, a gente vai fazer aqui uma série de perguntas bem rápidas e aí respostas curtinhas para a gente encerrar, até porque seu tempo também está curto, para não tomar mais seu tempo. São 5 perguntinhas aí rápidas e aí o senhor responde da maneira que quiser, pode ficar à vontade. Qual foi o maior desafio que você teve nessa Série D? O maior desafio foi o jogo de volta do Sergipe, porque foi o primeiro mata-mata, né? Pra gente era uma novidade e a gente não faz um bom jogo no jogo de ida. O Sergipe foi melhor, venceu com mérito e a gente tinha um grande desafio com 40 mil torcedores em casa de reverter isso. E assim, foi uma grande semana que a gente fez, espetacular em todos os aspectos, e a gente faz um 2-0, bem perto de fazer o 3-0 ali, jogando muito bem, e a gente toma uma transição, faz 2-1, vai para o pênalti, e tudo poderia ir por água abaixo numa disputa de pênalti. E aí eu digo que a gente foi muito bem preparado para todas as disputas de pênalti, porque a gente treinou bastante, né? Então, pênalti não é loteria, pênalti é competência, e a gente passa por 2 mata-matas com muito mérito na disputa de pênalti. Qual o lugar mais difícil que jogou? Altos, contra o Altos lá em Teresina. Descritível, né, cara? O vestiário não tinha, o campo 6 horas, temperatura 38 graus, o campo irregular.
Eu tive outros campos ruins, como o Goianinha lá contra o Santa Cruz de Natal também, que era impraticável, mas pelo tamanho do jogo, eu acho que a maior dificuldade foi lá em Teresina. Você tem uma ideia, pô, cara, eu sentei numa mesa de plástico, as minhas coisas ficaram em cima de saco de cimento fora do vestiário, porque não tinha lugar para todo mundo, entendeu? É um apelo que eu falo para a CBF, cara, até no futuro da competição, que pelo menos ela vistorie melhor os estádios, as condições de trabalho nos estádios, porque foi muito difícil lá em Teresina. E aí não precisa ser agora da Série D ou do Santa Cruz. Qual foi o melhor jogador com quem você já trabalhou na carreira? Ah, cara, assim, é muita injustiça falar de um, né? Mas como eu tenho que falar, que eu não fico em cima do muro, eu trabalhei com um cara que é extraordinário e a gente tem uma relação muito legal, né? Eu fui o treinador dele no começo da carreira dele, depois fui no último clube dele, que é o Michael, um meia que, capitão do Grêmio, campeão da Libertadores. O Michael foi meu jogador no Sub-20 do Madureira, ainda jovem, né? E depois ele encerrou a carreira dele no CRB com o meu convite, né? O Michael é um cara, é o mágico da bola, né? Tive outros grandes jogadores, mas o Michael, ele tem uma marca expressiva, até pela minha relação com ele, pessoal, de amizade muito grande que ficou. Qual a sua inspiração como treinador? Zagallo. Minha inspiração foi sempre o Zagallo. O Zagallo, ele teve várias etapas na carreira dele, mas a Copa de 70 me inspira, né? O Zagallo como treinador, onde ele conseguiu colocar tantos craques que jogavam na mesma posição. Por isso que eu falo, futebol é você distribuir bem teu time no campo. E o Zagallo fez isso. Depois, o que a Holanda fez em 74 e que outros treinadores fizeram na sequência, o Zagallo fez em 70. Então, assim, o Zagallo, para mim, é um grande espelho. Talvez, para mim, o maior de todos que eu vi trabalhar. Claro que eu tive outros profissionais, eu quero citar dois aqui que me ajudaram na minha formação, que eu nunca deixo de citar, que é o Marcos Paquetá e o Jorginho, treinador. Eu fui auxiliar dos dois, e os dois foram muita inspiração para mim como treinador. E aí, para a gente encerrar essa bateria de perguntas, você já é um treinador de títulos, de acessos, de grandes clubes, grandes camisas. O que é que você imagina para a sua sequência enquanto treinador? Onde é que você imagina chegar enquanto treinador ainda? Boa pergunta. Eu não me vejo sem continuar sendo treinador. Ainda não me preparei. Eu tenho um sonho. Eu tenho vontade de ser o treinador com maior idade no futebol brasileiro. Aí a minha inspiração é a Derbal Lana, né? A Derbal Lana parece que é o treinador mais velho em atividade. Posso estar enganado, porque assim ele é do norte, ninguém cita muito, mas há pouco tempo o Aderbal ele estava numa série B, cara. Isso é muito legal. Eu não sei exatamente a idade dele, mas parece que na época saiu algumas matérias que ele era o treinador mais velho de idade em atividade. E eu me vejo nisso, cara. Eu me cuido muito assim, cuido muito da saúde, cuido muito de mim, para que eu possa também ter longevidade, porque é uma coisa que eu amo, o futebol, a bola, o futebol está enraizado na minha história, na minha família. Eu tenho o apoio da minha família, da minha esposa Jaqueline, dos meus filhos, dos meus pais, para que eu continue e tenha longevidade dentro da minha carreira. Então, assim, eu não me vejo fora do futebol, principalmente de treinador, gosto, amo. Eu sei que tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades, mas eu me vejo sempre dentro e é uma coisa que me alegra. Eu amo fazer o que eu faço, que eu amo futebol. O Aderbal Lana, com 78 anos, dirigiu o Amazonas na Copa do Brasil em 2025. É realmente um cara que um cara que é referência aí no mundo da bola. Marcelo Cabo, muito obrigado pela sua participação aqui na quarta categoria. Desejo sucesso na final da Série D, sucesso na sequência da trajetória com Santa Cruz, né? Você falou que tem contrato até 2027, sucesso na carreira. Papo muito legal, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na quarta categoria. Está certificado o meu contrato, ele vai até o final de 26, né? Aqui algumas entrevistas eu falei até o final de 27, na hora de ser a data, mas até o final de 26. Cara, parabéns pelo programa, tá? Conteúdo muito legal, bate-papo muito bom, fiquei muito feliz em participar. Parabéns mesmo pelo programa e muito obrigado pelo convite, tá?
Deus abençoe vocês aí, vocês continuem tendo esse sucesso aí no programa de vocês. A todos nós. Pois bem, esse foi o Marcelo Cabo, treinador do Acesso do Santa Cruz, e que agora vai disputar a final da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai ficando por aqui nessa edição do Quarta Categoria, convidando você para voltar numa próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Estamos de volta com a segunda parte desse Quarta Categoria especial, né? Batemos um papo com o Marcelo Cabo. Antes da gente falar do primeiro jogo da decisão da Série D de 2025, eu peço para você que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente no @PCategoria, tanto no Instagram quanto no X. A gente está trazendo sempre conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Compartilhe os nossos episódios que estão disponíveis no YouTube, no Spotify, diversos outros tocadores de podcast, e avisa ao pessoal que toda semana, geralmente na quinta, às 7 da noite, só não é nesse horário quando tem algum jogo, alguma programação ao vivo na hora, mas geralmente na quinta-feira, às 7 da noite, tem Quarta Categoria na Sportnet, na Claro TV, na Vivo TV e também na Sky, chegando aí nas TVs a cabo, nas TVs de operadoras, levando cada vez mais longe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente teve no último sábado, o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mais de 45 mil pessoas estiveram presentes na Arena de Pernambuco e acabaram saindo decepcionadas, né? Porque o Santa Cruz chegou, inclusive, a abrir o placar com o Renato, só que Elvinho e Bernabé, fazendo muitos gols em jogos decisivos, acabaram virando o placar para o Barra, que ganha uma excelente vantagem para ficar com esse título na próxima semana na Arena da Barra, Marcos. A grande dúvida para esse jogo era saber como é que o Barra ia se comportar diante dessa situação, porque de casa cheia e ainda mais longe da sua região, né? Porque é o primeiro jogo do Barra, assim, fora do eixo sul-sudeste ali, né? Tá, bota o centro-oeste aí no meio, que eles fizeram um jogo contra o Ceilândia, né? Mas é a maior distância que o Barra teve para fazer um confronto nessa Série D, e muito longe, um clima totalmente diferente do que já estava acostumado. E o Barra saiu muito bem, né? Eu acho que o primeiro tempo foi um pouco mais de tentativa de segurar o ímpeto do Santa Cruz, tanto que o Santa consegue até abrir o placar no momento que era muito melhor no jogo, pressionava muito mais. E o Barra teve o mérito de logo também buscar o empate, né? A gente viu o primeiro gol aí marcado pelo... Me fugiu o nome, me ajuda aí, Egos. Renato fez o primeiro gol da partida, né? Depois o Elvinho fez um belo gol de fora da área, né? Na verdade, esse é o lance do gol da vitória, né? O gol da vitória marcado pelo Bernabé. Inclusive, uma descoberta minha aqui. O Bernabé, ele tem 21 anos e é de Cachoeiro de Itapemirim, é capixaba ele, né? Fica aí a minha dúvida, como que o Estrela não descobriu ele antes? Ele teve passagem até aqui pelo Estrela quando ele tinha 17 anos, jogando Capixabão em 2021, acabou não marcando nenhum gol naquela passagem, jogou 7 jogos, só que ele tem passagem por vários times grandes na categoria de base, pelo Inter, no próprio estado de Santa Catarina, passou pela base do Figueirense, passou pela base do Red Bull, jogou também pela base do Botafogo, tem muita rodagem em clubes grandes, né? E vem mostrando um belo futebol agora no Barra, né? Tá aí o lance do gol de empate do Elvinho, que para mim, grande mérito do Barra foi ter arranjado esse gol de empate no momento que não jogava tão bem. E a virada vem no lance de oportunismo do Bernabé, apareceu muito bem dentro da grande área, após o cruzamento pelo lado direito, que foi onde o Barra tentou fazer os seus lances na sua maioria, e sai com uma vitória importantíssima nessa grande decisão, né? Agora vai poder jogar em casa, vai poder jogar no clima que lhe favorece, né? E inclusive vai poder
jogar de uma forma defensiva, esperando o Santa Cruz, que vai buscar o gol a todo momento. Né? Então, assim, agora vai ser mais 90 minutos que o Barra vai ter que suportar uma certa pressão, mesmo jogando em casa, porque vai pegar uma camisa pesada de qualquer forma, né? E também tem a pressão de segurar o próprio resultado, que é uma vantagem importantíssima. Né? Então, e o grande mérito também do Barra para esse jogo da volta é porque também joga um futebol melhor que o Santa Cruz nesse momento. Então, vai basicamente para esse jogo da volta com uma mão na taça. A gente até comentou aqui na semana passada, né, que o Barra, a dúvida era saber como era que o Barra ia se comportar realmente num ambiente que ele nunca viveu, né? E acabou se comportando muito bem. E para esse jogo de volta, é bom sempre lembrar que o Barra, no mata-mata, ganhou todos os jogos e sequer tomou gols. E o Santa Cruz precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 para conseguir ser campeão no tempo normal, né? Então, vai ter uma missão difícil aí o Santa Cruz do Marcelo Cabo, que nesse duelo do treinador com seu antigo auxiliar, né, do Marcelo Cabo com o Eduardo Souza, o Eduardo Souza acabou levando a melhor. E aí, Marcos, acho que não dá para negar que o Barra agora... A gente até também na discussão na semana passada, a gente trouxe, né, que se fosse por bola, o Barra seria favorito. Uhum. Só que aí precisava levar todo o contexto de decisão, de pressão fora de casa, algo com que o time conseguiu lidar muito bem. E agora, acho que não é exagero dizer que o Barra está quase que com a mão na taça, né? Já que vai jogar em casa, onde não tem sequer sofrido gols no mata-mata, venceu todos os jogos e já com essa vantagem no jogo fora de casa. E daí, a gente tem que pegar o fato de que o Santa Cruz só ganhou um jogo fora de casa, né, nesse mata-mata, que foi contra o Maranhão. Mas foi num jogo de ida. Né? Agora ele joga com resultado negativo para um jogo da volta, fora de casa, contra uma equipe que não toma gols. E se eu não me engano, nessa circunstância de decidir fora, eles decidiram fora contra o Altos nas oitavas, foi um 0-0, então já não conseguiu marcar gols. E contra o América de Natal até marcou um gol, mas terminou o jogo empatado. Né? E não conseguiu virar a partida. Então vai ser uma missão diferente agora para o Santa Cruz, vai ser testado num cenário diferente e jogando também a longa distância. Então acho que a missão do Santa Cruz se tornou duríssima agora com esse resultado do jogo da ida em casa. Né? É muito difícil a gente imaginar o Santa Cruz, mesmo com toda a camisa, com o elenco que tem, né? Com o trabalho do Marcelo Cabo, que tem sido muito bom, a gente vê o Santa Cruz buscar esse resultado fora de casa. Mas tudo é possível nessa Série D. A gente já viu vários resultados assim que desafiam a lógica, né? Ao longo desses 5 anos de podcast, né? Então, o Santa Cruz ainda tem chances, né? São 11 contra 11, né? São 90 minutos a serem disputados, tudo pode acontecer, mas o Barra não dá para negar que tem uma vantagem muito grande nas mãos. Não numericamente no placar, mas no contexto geral. É uma vantagem muito grande. E o Santa Cruz está enfrentando esse cenário que é totalmente distinto com o que está acostumado. Então acho que o Barra vai com grande chance de levantar a taça no próximo final de semana. E a nota negativa dessa primeira partida da final é que a estrutura da Arena de Pernambuco acabou não comportando ali tanta gente, tanta estrutura que precisava por ali, e faltou energia durante a maior parte do primeiro tempo na área de imprensa, né? O que impossibilitou a transmissão da Metrópolis do primeiro tempo quase todo no YouTube. Os 2 gols do primeiro tempo não foram exibidos ao vivo, né? Só no VT. Aí fica essa nota negativa que um estádio que vai ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminino em 2027 precisa se estruturar para receber grandes seleções e um grande evento, por mais que ele já tenha sido construído para uma Copa do Mundo masculina de 2014. Marcos, a gente vai chegando por aqui, deixa espaço para suas considerações finais. Estamos aí em mais uma reta final de Série D. Para mim foi um grande sucesso que a gente viu aqui durante essa competição inteira. A gente ouviu alguns comentários tipo assim sobre o nível da Série D, porque não tinha nenhuma equipe se sobressaindo. A gente viu que tivemos uma competição talvez a mais equilibrada dos últimos tempos. Né? O que não necessariamente isso é um fator negativo. Né? Tivemos muitas equipes fortes reunidas nessa competição. A gente viu confrontos de oitavas de final, até de segunda fase, que poderiam ter sido muito bem confrontos de acesso. Então, assim,
acho que todas as equipes que chegaram longe nessa competição, as equipes que disputaram o mata-mata com condições de chegarem mais longe, estão de parabéns pelo trabalho feito. Espero que muitas delas, ou se puder todas, possam estar na competição do ano que vem, que vai ser um momento que a gente pode ver a competição do ano que vem elevar ainda mais o nível. Acho que o Série D tem tido essa evolução ao longo dos anos. Inclusive, acho que ao longo da nossa cobertura aqui, a gente viu competições muito equilibradas, de nível alto, e eu acho que esse nível está cada vez aumentando, né? E não só de poucas equipes, mas esse ano a gente viu várias equipes com condições de brigar pelo acesso. Isso é muito bom, isso é positivo para a competição. Com relação à estrutura, né? A gente sempre cobra aqui dos clubes, a gente critica também a CBF aqui, e não dá para não criticar uma arena de Copa do Mundo, não conseguir comportar uma estrutura para uma final de Série D. Né? Muitos se reclamam das condições de estádios menores, do interior do país, e a gente vê um estádio de Copa do Mundo apresentando uma má estrutura. Então isso é um fato de lamentar. A gente espera que os responsáveis possam ajeitar a estrutura para as competições que vierem, inclusive para uma Série D. Não é porque é uma competição de 4ª divisão que ela deixa de ser importante, ainda mais. Olha o que a gente viu nessa partida de ida. Um recorde de público, uma torcida enorme, lotando o estádio. Então, a Série D merece um pouco mais de respeito, um pouco mais de atenção por conta de tudo que envolve. Exatamente. E assim a gente vai encerrando essa edição 169 do Quarta Categoria. E na semana que vem a gente volta com um episódio especial falando só sobre a decisão, só sobre o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A todo mundo que nos acompanhou, até a semana que vem. Um abraço e até a próxima.